Estamos chegando ao último domingo da nossa série Bom Menino, Verdadeiro Presente. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos... Obrigado, São Antônio. Nós estamos na nossa série e eu queria relembrar para os irmãos que estiveram aqui, aqueles que não estiveram, o que nós já conversamos nos domingos anteriores. No primeiro domingo nós aprendemos algumas lições sobre o Natal com os magos que vieram do Oriente. Eles adoraram a Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele oferece. Aqueles homens renunciaram tudo. E como eu pude usar de exemplo, eles tiveram que largar tudo que eles estavam fazendo para seguir a estrela. Eu e você precisamos largar tudo para seguir verdadeiramente a Jesus. E principalmente largar os nossos próprios interesses para entendermos o que Cristo tem para mim e para você, e não aquilo que eu penso que é melhor para mim. Apesar de Deus ser um Deus relacional, e esse é o principal, Ele é um Deus de relacionamento, como o pastor Marcos sempre diz, Deus, Ele nos fez para a glória dEle. Então nós temos que renunciar ao nosso próprio eu para glorificarmos a Cristo como nosso Salvador. Depois aprendemos com Maria, o episódio em que Maria recebe a notícia que ela será a mãe de Jesus. Eu deixei muito claro aqui que ela foi agraciada, ela teve um presente muito grande por ter sido escolhida a mulher da qual carregaria no ventre ali o Filho de Deus, que é Jesus, mas ela era pecadora, ela tinha medos, ela também tinha suas dificuldades. Então, em termos de pecado, ela era assim como eu e como você, e garanto a você que ela passou muito medo. E não foi uma situação tão simples assim. Além disso, o fato depois da viagem ter sido tão longa até onde Jesus nasceu, em Belém. Então Maria entendeu o seu chamado e disse: eis-me aqui. Ela entregou o domínio da sua vida a Deus, ao Senhor. Muitas vezes eu e você, a gente gosta de dizer que Jesus Cristo é nosso Salvador. Mas será que a gente já entendeu que Ele é o Senhor da nossa vida? Que nós precisamos dar o senhorio da nossa vida a Ele, porque Ele é o Senhor da nossa vida. O que isso significa? É a vontade dEle sendo feita em mim. Mas para isso eu preciso dar aquele passo e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa para o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser para a tua honra e para a tua glória. E no domingo passado aprendemos que o lugar de Cristo em nossa vida e o seu senhorio, e entendemos que não havia lugar, né? Eu falei que é interessante que uma mulher grávida, ali quase tendo seu bebê, a barriga de Maria devia estar muito grande, e naquele momento em que estava acontecendo um recenseamento, que as cidades estavam cheias, não teve um sequer que teve coragem de falar assim: eu aluguei aqui, eu estou aqui hospedado, eu aluguei um lugar, fica no meu lugar porque você está grávida. E eles tiveram que ficar numa hospedaria, no lugar dos animais. E ali foi uma manjedoura em que Jesus foi colocado depois do seu nascimento. Então, o que eu disse também é que ainda hoje não há lugar para Jesus Cristo
como Salvador em muitos corações, e principalmente eu quis trazer para nós que já somos filhos de Deus, que nós colocamos tantas coisas no lugar de Deus, que às vezes a gente olha para Deus e para Jesus e fala assim, às vezes ele não continua não tendo lugar para Ele em nossas vidas. Aí eu perguntei para vocês, se vocês realmente já entenderam a renúncia da vida de vocês, se vocês já disseram a Deus, eis-me aqui, e se vocês já entenderam o lugar de Cristo na vida de vocês como Senhor e Salvador. É interessante porque eu não fui para Israel, mas o pastor Marco foi, e aí a gente conversando na segunda-feira posterior ao domingo passado, e ele comentou que ele teve a oportunidade de chegar até o local que seria possivelmente onde Jesus nasceu ali. E realmente é um lugar distante, e as pessoas gostam de deixar Jesus ali, achando que num local, num espaço, e para as outras coisas, né? Ainda no horário que tem o horário da visitação, que é das 10 às 6 do dia. Então, depois disso, ninguém mais se preocupa com aquele lugar. E o lugar de Jesus na nossa vida é em todas as áreas. Estudos, família, como filho, como pai, como esposo, como cristão, principalmente filho de Deus. E hoje aprenderemos sobre a mente e o sentimento de Cristo, aprendendo a pensar como o menino Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos o que nós temos que fazer, o que nós temos que entender no Natal sobre a pessoa de Cristo, entender que nós temos que nos entregar genuinamente, temos que atender aquilo que Cristo tem para nós, renunciando tudo. Mas agora, como que eu vou conseguir fazer todas essas coisas que nós conversamos? E aí essa noite nós vamos aprender a entender o que é ter realmente a mente do menino Jesus. Você tem a mente de Cristo? O que é necessário deixar de lado para ter o sentimento de Cristo? O tema dessa noite é aprendendo a pensar como o menino Jesus. Será que eu e você pensamos já como o menino Jesus? E o primeiro ponto dessa noite é não nos apegarmos aos próprios direitos. No versículo 5 e 6, abre a sua Bíblia novamente, se você já fechou, se você não fechou, vai dizer assim no versículo 6 do capítulo 5 e 6 do capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que isso significa? Significa que Jesus não se apegou no direito de ser o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele entendeu a sua missão, ele se esvaziou. E aí eu sempre gosto de usar a figura de linguagem para dizer assim: imagina um rei, dono de todas as coisas, de repente se tornando um mendigo, por amor a alguém. Mas na escala de um Deus, que é o Deus verdadeiro, que é Deus, se esvaziando na figura de homem, é uma escala muito maior. E ele fez isso, ele não se apegou ao seu direito, porque ele, como Deus, ele poderia todas as coisas. Deus, ele sempre existiu, ele é o fim dele mesmo, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, porque ele continuará sendo Deus. Mas ele não se apegou aos seus direitos de ser o dono do mundo, de ser o dono de todas as coisas, e enviou o seu único Filho Jesus, se esvaziando da forma humana. E como já disse algumas vezes também, eu fico imaginando um Deus se esvaziando, porque lá em João vai falar no primeiro capítulo que Jesus sempre existiu, o verbo sempre existiu, e aí naquele momento, no tempo e no espaço, ele se esvazia, se faz homem, e ele precisa dos cuidados de uma pecadora, assim como eu e como você. Ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender a, quando estava com fome, ele chorava para que a sua mãe desse mantimento a ele. Isso é se esvaziar e não se apegar aos seus direitos. Mas eu e você, né, a gente acha que tem direito das coisas. Quantas vezes já ouvi gente dizendo assim: não, mas isso aqui é meu direito, eu como marido eu tenho direito, eu como filho eu tenho direito sobre isso. E quando
ainda em casa, eu morava em casa e vinha com esses papos de direito pro meu pai e pra minha mãe. Eles falavam assim: olha, você já tem mais do que você merece, então você não tem direito de nada. Você tem direito de ficar quietinho e obedecer a gente. Esse é o seu direito, o único direito que você tem. Por quê? Porque a gente não se apega em direito, a gente não gosta quando alguém fere aquilo que nós entendemos que é o nosso direito. Mas Deus, Ele não se apegou a isso. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele não se apegou à própria autoridade. Eu, como a maioria dos irmãos aqui sabe, eu fui ordenado ao Sagrado Ministério fazem 21 dias hoje. E o que eu tenho percebido é que, na verdade, ao invés de você ter algum orgulho, alguma coisa, você tem que se esvaziar mais ainda, porque agora a responsabilidade é maior ainda, não que antes não fosse, porque eu tenho que aprender com o meu mestre, eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer quando eu erro, tenho que entender que eu não tenho que me apegar aos meus direitos, mas entender que é o nome do Senhor Jesus Cristo que tem que ser feito grande, é para Ele que nós vivemos, e só por Ele que existimos. E aí eu quis colocar aqui o mesmo sentimento, né? Diz assim que nós, pois Ele subestima em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se julgou assim: eu sou Deus, eu não vou obedecer. E ali, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então a primeira coisa é que nós temos que ter esse sentimento de se esvaziar como Cristo se esvaziou. Sentimento, né? Uma palavra que em muitas músicas essa palavra é vista, né? O sentimento de amor, o sentimento de paixão, ou o sentimento de ódio, só você ligar a sua rádio vai falar muito sobre sentimento. Porque o ser humano, ele é dotado de sentimento. E o que o sentimento quer dizer? Isso mesmo, que você está sentindo. É simples. O que é o sentimento? O que você está sentindo. Apesar de nós não podermos nos basear nos nossos sentimentos, porque o sentimento, na maioria das vezes, ele pode ser enganoso, e o sentimento em si ele não vai ser duradouro, tanto sendo um sentimento de euforia, como um sentimento de tristeza. Geralmente isso passa, porque o ser humano ele tem esses momentos de sentimentos. Aqui no texto está dizendo que nós temos que ter o sentimento de Cristo. O que significa? Que nós temos que ter a mente de Cristo. E aí sim, se nós tivermos a mente de Cristo, o coração ligado com Cristo, o sentir vai ser aquilo que Cristo quer. Então, antes do sentimento que nós estamos acostumados, tem que ter aquela conexão de você agora ser filho e ter a mente de Deus, e agora você vai poder externar isso em sentimento. De uma forma muito simples, é o seguinte: não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando há transformação no coração do pecador, este sentimento vai ser agora externalizado, para que nós possamos mostrar que é Cristo que reina em nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é se você tem se apegado aos seus pseudos direitos como ser humano, como trabalhador, como aluno, ou você tem se apegado a ser cada vez mais parecido com Cristo, ter o sentimento que Cristo teve, tem e continuará tendo por toda a eternidade, que é o que? Glorificar o nome de Deus. E lá em 1 Coríntios, eu li até o versículo 15, e o versículo 16 vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Filipenses, escreveu a carta aos Coríntios, ele está dizendo que eu e você, a partir do momento que somos salvos, escolhidos e regenerados, nós podemos entender que agora nós temos o quê? A mente de Cristo. Então não temos mais desculpa para não nos esvaziarmos, não nos apegarmos aos nossos direitos. Nós agora temos a mente de Cristo, e esse sentimento tem que ser externado em atitudes. Quantas vezes eu já ouvi crente dizendo assim: Felipe, mas olha, eu já trabalho a semana inteira, domingo eu vou ter que acordar 11 horas da manhã, não vai dar. Puxa vida, mas domingo é o dia do Senhor, é o dia de estar na casa de Deus.
E eu não estou falando que às vezes não vai ter alguns problemas de força maior, mas às vezes é por preguiça, achando que nós temos os nossos próprios direitos e falamos assim, não, eu mereço isso. Quantas vezes cometemos alguns pecados planejados porque achamos que, eu mereço essa recompensa. Já fiz tanto por Deus, agora é a hora de eu me agraciar, é a hora de eu me satisfazer do jeito que eu acho melhor. Quantas vezes nos apegamos ao nosso direito de achar que podemos cobrar alguma coisa de Deus? Eu não tenho problema nenhum em rasgar o coração e abrir o coração e dizer, Deus, eu não estou entendendo porque está acontecendo isso, está difícil para mim. Mas eu tenho problema quando as pessoas acham que elas podem mandar naquilo que Deus vai fazer e na sua soberania. É só ligarmos a televisão. O pseudo-cristianismo vai dizer o quê? Eu determino a Deus. Quem somos nós para determinar algo para um Deus? Se Ele, sendo Deus, não se julgou o melhor em nada e Ele desceu até aqui, se esvaziou, quem dirá nós que somos seus servos? E nós temos que ter a mente de Cristo, a mente do menino Jesus neste Natal. A segunda coisa, no versículo 7, é assumir a atitude de servo. Se você não se apegar aos seus direitos, vai ficar um pouco mais simples de você ser servo. Quando me casei, a gente promete algumas coisas perante Deus e os homens: ser fiel, respeitar, amar, cuidar. Mas principalmente ali o que está acontecendo é o seguinte, dizendo assim, eu entendi que eu tenho que amar ela acima daquilo que eu julgo ser o meu direito. Por muitas vezes, e um relacionamento genuíno e verdadeiro de amor é um relacionamento em que você é um servo daquela pessoa, você entende que você agora está para servir aquela pessoa. E assim é com Cristo. Quando nós entendemos o relacionamento, quando nós entendemos que o sentimento de Cristo foi o que? Ele não usou isso como usurpação. Ele se esvaziou, ele se fez servo. E lá em João 13, você vai ver ele um pouquinho antes da morte dele, lavando o pé de quem? Dos seus discípulos. Naquele momento ali, ele estava se humilhando a pior escala da sociedade daquela época. Quem lavava os pés da casa era o servo, o pior servo, digamos assim. E Jesus vai e lava ali o pé de seus discípulos antes deles cearem. Mas às vezes, e já vi muito isso, às vezes líderes, não, eu só vou pregar se for um tanto, eu não posso pegar uma vassoura porque é isso que eu sou. Às vezes membros de igreja falam, não, mas eu sou uma pessoa estudada, não posso servir a Deus assim. Mas talvez naquele momento é o melhor jeito que você pode servir a Deus é pegando uma vassoura e varrendo. O melhor jeito que às vezes você pode servir a Deus é pintando no mutirão, como nós fizemos aqui. Talvez o melhor jeito que você vai servir a Deus em algum momento é com a sua formação. Vai ser sim, se Deus quiser, porque eu entendo que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Mas eu não posso olhar para o meu irmão e achar que eu sou algo a mais ou algo melhor do que ele dentro do reino, porque eu tenho algo ou alguma coisa. E no versículo 7 vai ficar muito claro isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. E aqui a palavra do original, se você for ver no grego, é doulos, significa o quê? Escravos. Eu sei que a palavra escravo não soa muito bem para a nossa sociedade, pela cultura que nós temos da escravidão, mas no tempo de Jesus o escravo não era alguém que sofria como nós vimos aqui na nossa região sofrendo, mas ele não tinha direito algum. Ele tinha que prestar ao seu senhor, o senhorio, para que ele pudesse continuar trabalhando ali. Ele era um trabalhador, ele recebia um salário, mas quem mandava nele era o seu senhor. E esse relacionamento de assumir a atitude de servo que eu e você temos que ter é exatamente isso, dizer assim: Senhor, eu faço tudo o que for preciso para te agradar.
tudo. Tira de mim esse orgulho, tira de mim essa vaidade que às vezes tem no meu coração. Lembre-se, Jesus nasceu numa manjedoura, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E lá em Lucas 22, 27 vai dizer: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Sabe quem está falando isso? Sabe quem? Jesus, nosso mestre. Ele está dizendo assim: o óbvio é que quem é melhor é quem está à mesa. Mas no final ele diz assim: pois no meio de vós eu sou como quem serve. E como eu citei em João 13, ele tem ali o lava-pés, uma passagem muito conhecida também, onde mais uma vez Jesus se humilha e se esvazia, mostrando a sua atitude de servo. Jesus veio para nos servir, sim. Ele derramou sangue precioso, nasceu numa manjedoura, humildemente, mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Criador de todas as coisas. Ele continua sendo o dono de tudo e de todos. Mas ele mostrou e ensinou que nós temos que nos esvaziar e nos fazermos servos dele. Se nós não nos apegamos aos nossos pseudo-direitos, fica um pouco mais fácil de sermos servos. O problema é que abrir mão do nosso eu, como Paulo fala em Gálatas, a gente ser crucificado com Cristo. Às vezes a gente quer crucificar algumas coisas, mas as outras a gente quer deixar lá. A gente quer deixar, não, essa aqui é meu pecadinho de estimação, deixa eu criar ele bem aqui, porque eu gosto, né? Eu já tive 2 bichinhos de estimação desde que eu estou morando sozinho. Agora estou casado, estou com a minha esposa. Eu tive um coelho e agora tenho um peixe. O coelho infelizmente veio a óbito, mas não foi maus tratos, tá, gente? E interessante que às vezes a gente gosta de ficar cultivando, criando pecados. A gente acha que não, isso não tem problema. Todo dia eu tenho que ir lá, colocar comidinha para o peixe, porque senão ele morre. Em vez de nós cultivarmos a mente de Cristo, cultivarmos o senhorio de Cristo na nossa vida, entendendo que nós somos servos, nós queremos cultivar as coisas que nós gostamos. Ah, mas ler a Bíblia, não, vou chegar em casa do trabalho, fiquei o dia inteiro no trem, eu não vou ler a Bíblia, eu assisto o esporte que eu gosto, eu vou assistir a novela que eu gosto, né? Diga-se de passagem que infelizmente novela é uma enxurrada de coisas contra a Bíblia, né? Vou assistir a série que eu gosto. Não tem problema você gostar de ter gosto, mas quando você colocar isso acima do senhorio de Deus na sua vida, aí temos sim problema. Outra coisa de ter a mente de Cristo é se alegrar no sofrimento. Então não nos apegar aos direitos nossos, como nós achamos que temos, às vezes, sermos servos de Cristo e servos uns dos outros, e alegrarmos com as dificuldades e sofrimentos. No versículo 8 vai dizer assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu, graças a Deus, e é uma das coisas que eu peço a Deus, é que quando for a minha hora, que eu não sofra. Não gosto de sofrer, não tenho paciência para dor. Comecei com uma dorzinha de cabeça, já vou na Neusaldina na hora, porque eu não gosto de dor. É uma coisa que eu não sei lidar de dor. Mas nós como cristãos, nós temos que entender que nem sempre se esvaziar, não se apegar aos seus direitos, vai ser uma coisa simples, fácil, gostosa. Para que o plano de Deus fosse cumprido na pessoa do Filho Jesus Cristo, ele teve que morrer em morte de cruz. Tudo bem, eu sei que o que mais doeu, o que o segurou ele na cruz foi o amor por mim e por você. Mas humanamente falando, o corpo dele padeceu também. Ele foi chicoteado. Ele foi transpassado, porque queriam ter a certeza que ele já tinha morrido. Ele ficou ali sendo zombado com uma coroa de espinhos, quando ele clamava por água. Imagine você com sede, né, e darem vinagre para você beber. Teve um momento de muita dor. E não só ali. Quantas vezes no seu ministério Jesus
pedia alguma coisa aos seus discípulos, e seus discípulos, na hora que ele voltava lá, ou estavam dormindo, ou estavam dispersos. E principalmente ele sabia que um daqueles que ele chamou seria o quê? O traidor. Quantas vezes você vai se doar, você vai entender que você tem que amar a Cristo de todo o coração, ser servo dele, e às vezes mesmo fazer tudo aquilo que agrada a Deus, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão olhar para você e às vezes ter inveja de você, mas nós temos que entender que nós temos que nos alegrar com o sofrimento, independente de qual seja o que nós estejamos passando. Lá em João capítulo 1, versículo 29 vai dizer: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o pecado do mundo fosse tirado, ele sofreu, ele padeceu, e ele não julgou ser o próprio Deus como usurpação. E lá em João 12, 27 vai dizer: agora esta está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus tinha um propósito. Aquele momento de sofrimento tinha um propósito, que era redimir o pecador, salvar aquele que necessita da graça, que somos nós, aqueles que fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Mas a gente não quer pagar o preço. Nós não queremos pagar o preço. E principalmente quando acontece alguma coisa na nossa vida, em vez de nos alegrarmos, entendendo que o sofrimento aqui é passageiro, que temos uma eternidade nos aguardando. E quando eu digo isso, não é que você não vai chorar, não é que você não vai se entristecer, não é que você vai dizer: nossa, que legal, estou sofrendo. Não é isso. Mas é que olhando no âmbito maior, pensando na eternidade, o que passamos aqui não é nada por Cristo. Não é nada. Que você viva 100, 110 anos não é nada perto de algo que nunca acabará. Eu não sei você, mas toda vez que eu penso na eternidade, minha cabeça dá um nó. Porque nós estamos acostumados com começo, meio e fim. Mas quando morrermos ou quando Cristo voltar, é o começo de algo que nunca terá fim. Logo, tudo que passarmos por amor de Cristo aqui e por permissão de Deus aqui, nós podemos confiar que isso não é nada perto da glória que nos aguarda. Pensa comigo, para exemplificar melhor isso. Você sabe que você quer bastante comprar um carro zero. É um dos seus sonhos. E aí você está no seu trabalho, você sabe que se você fizer 1 hora de hora extra durante um período de tempo, não vai ser tão gostoso. Mas você sabe que no final você vai conseguir o quê? O carro que você tanto sonha. E aí você vai, batalha por isso, batalha por isso, batalha por isso. Chega a hora que você juntou o dinheiro. Você vai na loja e compra o carro. A hora que você entra no carro, você já deve estar lembrando mais das horas extras que você fez quase. Por quê? Você fica tão feliz, é um momento de tanta alegria, que aquilo que ficou para trás não tem quase sentido. Com Cristo é a mesma coisa. O que nos está prometido, o que nos está aguardando é tão grande, que independente do que nós passemos aqui por amor do Evangelho, isso não é nada perto da glória que nos aguarda. Então nós temos que confiar e alegrar que mesmo no sofrimento, Cristo Jesus está conosco. Ele está cuidando da gente, Ele está entendendo e está sofrendo junto com a gente, mas Ele vai dar a coroa prometida para aqueles que são seus filhos. E por último, a mente de Cristo faz com que a gente deixe os resultados nas mãos de Deus. A gente está acostumado, didaticamente falando, que eu faço e vai acontecer desse jeito. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, não. A didática de Deus é totalmente diferente. Sabe por quê? Já começa pela salvação. Porque nada que você faça iria trazer a salvação a você. Porque não é por obras. A Bíblia diz lá em Efésios 2,8 que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E não é por obras para que ninguém se glorie. Então já começa aí que não é nada mérito seu.
E aí depois nós achamos que mesmo na vida cristã é mérito nosso quando nós vencemos um pecado. Mas na verdade o mérito é de Deus. Nós temos a nossa responsabilidade. Eu sempre bato na tecla da responsabilidade humana. Mas o mérito da vitória é de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte e deixar o resultado na mão de Deus. E diz assim, versículo 9 a 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todo joelho se dobrará a esse menino Jesus. Um dia todo joelho se dobrará. Apocalipse fala que no dia do julgamento não terá um joelho sequer que não irá se dobrar perante o Rei. Então às vezes nós estamos preocupados com os nossos resultados, apesar de nós trabalharmos e sabermos que o Evangelho de Cristo tem que ser pregado. O que a palavra de Deus diz, que a palavra dele nunca volta vazia, é em termos de que o propósito e o plano para qual a sua pregação foi ali naquele momento será a glória de Deus, sendo para salvação ou sendo para condenação. Deus ele é glorificado com a pregação da palavra. E nós temos que confiar que os resultados virão da mão de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, ele está falando do final dos tempos. Por quê? Porque ele está preso, ele está sofrendo, e está querendo dizer assim, gente, eu vou continuar servindo a Cristo com a mesma mente que ele tem, continuar sendo servo dele, e entendendo que a minha parte como filho dele, eu estou dando o meu melhor, e o resto está nas mãos dele, no controle dele. E isso acontecerá no dia do juízo, no dia do juízo final. Às vezes a gente se apega tanto, né, e gosta de achar que nós podemos julgar alguns pecados, algumas pessoas. Nós olhamos para as pessoas e dizemos, não, essa aqui não tem jeito, essa aqui é inferno, essa aqui eu nem vou pregar para ela, porque não, essa não. Quem é você e quem sou eu para dizer se alguém é alguém ou não em relação à salvação ou condenação? Ah não, mas essa pessoa ela matou 3 pessoas. Essa pessoa não, essa pessoa nem pode se converter. Sabe o que eu e você temos de diferença dessa pessoa? Uma coisa chamada graça, que não vem de mim, não vem de você. Ah, Felipe, então ela matou, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, ela não precisa ficar presa? Não é nada disso. A consequência do pecado dela, ela tem que agora ali estar presa no cárcere por um tempo, porque ela foi contra a lei também, e isso é a consequência do pecado. Mas não quer dizer que ela não merece, porque ninguém merece mais do que o outro. E lá em Atos 4,12 vai dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em Atos 3,16 vai dizer, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Então, a salvação é graça de Deus, é mérito de Deus, e só há salvação no nome de quem? De Cristo Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E pela fé no nome de Jesus, nós precisamos transformar a nossa mente, transformar os nossos pensamentos, e que este Natal realmente a gente possa se esvaziar, não nos apegarmos aos nossos pseudo-direitos como seres humanos pecadores, tendo o mesmo sentimento que Cristo teve, né? Ele não se apegou à autoridade de Deus, ele se esvaziou como uma criança ali numa manjedoura. Ele também assumiu a atitude de servo. Ele veio para servir a mim e a você, morrendo morte de cruz. Ele sofreu, mas mesmo em meio aos sofrimentos ele entendia qual era o plano que ele deveria cumprir aqui,
qual era o mistério, o ministério dele aqui nessa terra. Então que você realmente tenha na sua cabeça qual é o mistério, o ministério que Deus tem para você. Porque você está vivo, porque Deus permite que você esteja, e você nasceu para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Então que realmente você se apegue ao que te espera, não o que você tem passado muitas vezes aqui na vida, não que você não vai passar por dificuldades, porque não é isso que a palavra de Deus promete. A palavra de Deus promete uma eternidade com esse menino Jesus, que veio, se esvaziou, viveu, não pecou, morreu, mas ressuscitou e um dia voltará. Não tem como falarmos do Natal e não falarmos do ministério de Cristo Jesus inteiro, do porquê ele se esvaziou para se fazer homem, e principalmente deixar os resultados na mão dele. Eu não sei se você entrou na igreja hoje com o coração achando que você tem direito de algo ou alguma coisa perante Deus. Eu não sei se você já se esvaziou como servo. Não sei. Você sabe. Você sabe se você já entendeu que o que te aguarda é muito maior do que o que tem acontecido aqui em vida. E aqui você está para a glória de Deus e para que o nome dele seja exaltado. Então, você vai passar por dificuldades, mas o que te aguarda é muito maior do que isso. E principalmente se você já descansou nas mãos desse menino Jesus, para que os resultados da sua vida sejam Ele quem mostre o que Ele quer, não aquilo que você quer. Porque aí, quando nós descansamos em Deus, nos resultados dele, nós não nos decepcionamos. Sabe por que nós nos decepcionamos tanto? Porque nós achamos que estamos no controle de alguma coisa. Então eu concluo a minha pregação dizendo: um dia todo joelho se dobrará perante o nome de Jesus, o nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Até os ímpios que hoje zombam dos crentes, um dia dobrarão os seus joelhos ao menino Jesus. Nossa lição hoje aqui é a de humilhação, seguida de exaltação. Cristo não seria exaltado se primeiro não se humilhasse. Primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro a terra, depois o céu. Primeiro ele teve que se esvaziar e vir até aqui. Teve que morrer uma morte de cruz, ressuscitou e está no céu. Primeiro a terra, sofrimento, se esvaziou em figura humana, hoje está no céu e um dia voltará para levar-nos juntos com Ele. Não sabemos quais serão os resultados da nossa tentativa de imitar a Cristo no relacionamento com as pessoas. Não sabemos se seremos bem compreendidos ou aceitos, mas devemos agradar a Deus. Ele é poderoso para nos recompensar. Este deve ser o nosso sentimento. Você tem a mente de Cristo? Você já tem a mente do menino Jesus, aquele que nasceu numa manjedoura e se esvaziou? Eu não sei, mas você e ele sabem. Que realmente você não se apegue aos seus direitos. Que você possa realmente, de todo o seu coração, ser servo verdadeiramente desse menino Jesus Cristo que um dia nasceu e um dia voltará. Que você possa entender que o que você tem passado, por mais triste que seja, não é nada comparado à glória de Deus. E que um dia Ele voltará e os resultados estão nas mãos dele. Ele é quem rege tudo e todos. Que o Senhor assim nos abençoe. Eu queria convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente, para cantarmos mais um cântico. Ficar em pé, cantar ao Senhor. E agora também será o tempo do nosso ofertório. Então, se você trouxe o dízimo ou alguma oferta, você pode trazer aqui à frente ao longo do cântico.
Pode se assentar um pouquinho. Estamos chegando ao final de mais um culto. Algumas lembranças, né? Lembrando que é muito bom estar na casa de Deus. Então, se você não for viajar,